Amiga, amigo da TV Jovens Cronistas, estamos aqui. Eu sou Adriano Garcia com mais uma edição do Pitacos do Garcia e hoje eu estou aqui para falar de um tema que pipocou mais uma vez, como tem cada vez mais crescido essa discussão, mas esse tema ficou suscitado de maneira ainda mais forte nesta última semana, né? Depois que nesta última terça-feira, dia 25, eu estava inclusive, na hora que essa notícia pipocou, eu estava inclusive no ar, junto com o companheiro Cláudio Porto no JC Express, falando principalmente do absurdo que os Estados Unidos vem cometendo contra o Julian Assange. Recomendo que vocês assistem no nosso canal aqui, o JC Express, e também a coluna do Cláudio da Prática Política falando sobre, aliás, JC Internacional, perdão, falando sobre esse tema, né? Porque é preciso fazer esse alerta ao mundo, mas enquanto nós estávamos no ar, pipocou essa informação da jornalista, a qual tenho muitas reservas em relação a todo o trabalho que ela tem feito nos últimos anos, porque ela é uma das artífices da grande mídia que sempre que promoveu todo esse golpe que nós acompanhamos no país nos últimos anos, né? Então tenho muitas reservas a ela e a vários outros jornalistas aí da mídia corporativa, mas ela trouxe a informação correta, verídica, de que Bolsonaro publicou o vídeo em redes de WhatsApp, né? E a gente sabe que de WhatsApp, de disparo de mensagem em massa, ele entende, né? Convocando a população para manifestações, solicitando o fechamento do Congresso Nacional, né? Da Câmara e do Senado, e que implicaria, inclusive, o Supremo, né? E depois as informações foram sendo atualizadas horas depois e a gente acabou ficando sabendo que teriam sido dois diferentes vídeos, até vídeos com produção, inclusive, onde Bolsonaro incita a população a se insuflar aí contra as instituições, cometendo mais uma vez crime de responsabilidade. Então, diante desse cenário, sempre vem a pergunta: cabe impeachment? Nós queremos o impeachment ou nós vamos para cima e queremos a queda das chapas por conta das irregularidades? Eu citei aqui a irregularidade maior que ocorreu no processo eleitoral de 2018, né, que foi o trabalho com disparo de mensagens em massa, influenciando nas eleições presidenciais, mas como eu sempre digo aqui na TV Jovens Cronistas, não só nas eleições presidenciais, mas nas eleições como um todo. Então, teria de se anular por completo as eleições de 2018, derrubando as chapas também nos estados, né? Pois bem, diante de tudo isso, vem essa pergunta: vamos trabalhar pelo impeachment de Bolsonaro? Olha, eu entendo perfeitamente esta ânsia crescente, ainda mais agora com essas atitudes antidemocráticas, de que venha o impeachment de Bolsonaro. Por ser uma figura nefasta, que ataca as instituições, que destrói direitos, que com suas chicanes acaba atacando instituições e pessoas muitas vezes, porque sim, é da personalidade dele. Eu não vou cair nesse discurso hipócrita de que ele está jogando cortina de fumaça. Pode até estar em muitas situações, mas não é não é algo planejado, por exemplo. Eu acredito que foi tentar ilar o governador da Bahia à queima de arquivo do miliciano, infelizmente meu xará, Adriano da Nóbrega. Ali sim foi uma situação calculada, onde ele provavelmente recebeu uma assessoria mental, até pela sua incapacidade, né? Recebeu uma assessoria, perdão, para adotar este tipo de narrativa, né? Mas, o meu óculos está nos frangalhos. Mas, fora isso,
não é uma coisa planejada. Ele ataca as instituições, ataca as pessoas, ataca as mulheres, ataca os negros, ataca os indígenas, ataca os ecologistas, ataca os cientistas, ataca aqueles que acreditam que a Terra é redonda. Enfim, ele ataca as pessoas não por criar cortinas de fumaça, mas porque é da personalidade nefasta dele atacar as pessoas à torta e à direita e, como eu disse em vídeo anterior, atacar como se não fosse imputável, né? Como se fosse inimputável, como se a justiça não fosse capaz de atingi-lo, como se ele fosse imune a fazer o que quiser sem que isso seja considerado crime de responsabilidade. Como eu disse em vídeo anterior, me gera e gera na sociedade uma justa indignação. Eu compreendo, é uma justa indignação, me gera também um profundo incômodo e uma indignação o fato do presidente da República agir sem nenhum decoro e agir como se pudesse falar e fazer o que quiser e atacar a quem quiser e a que instituições quiser. Realmente gera um incômodo, mas em termos de efeito prático e tentando ser inteligentes, caindo Bolsonaro neste momento, ele sendo empichado e assumindo a presidência da República, Hamilton Mourão, vocês acreditam realmente que isto teria um efeito prático para que cessassem os ataques contra o trabalhador, para que uma política de desenvolvimento nacional fosse retomada, para que uma política de direitos humanos adequada fosse implementada, com desenvolvimento social, com o olhar para a redução da desigualdade e para a diminuição das mazelas da população mais sofrida? Vocês acham que Hamilton Mourão, assumindo a presidência da República, as instituições seriam respeitadas e a legalidade tomaria a ordem das ações da presidência da República? Vocês acham realmente que o caminho é levar ao Planalto um militar como Hamilton Mourão? E um militar muito mais habilidoso do que Bolsonaro. Porque ele, em suas declarações, reparem, ele é escorregadio, ele diz sem dizer, ele é malemolente, ele é malandro. Então, percebam vocês a sordidez da mídia corporativa. A mídia corporativa, eu não estou defendendo Bolsonaro, ouçam bem. A mídia corporativa, ela ataca agora de uma forma bastante veemente Bolsonaro, principalmente porque ele tem se insurgido contra esta mesma mídia corporativa, a parte dela que não o apoia 100%, né? A parte dela que só o apoia na pauta econômica, que é de responsabilidade de Paulo Guedes, né? E não o apoia na pauta ideológica, na verdade. Então, ele tem atacado-os duramente, tem mandado bananas para eles, tem dito que eles mentem, o especialista na mentira, acusando os outros de ser mentiroso. Isso é muito engraçado. Mas ele tem atacado duramente alguns setores da mídia corporativa, que responde com uma incitação à população do desejo de impeachment, que conduziria impeachment à cadeira do Planalto Hamilton Mourão. Hamilton Mourão, que seria acarinhado pelas instituições da mídia corporativa, que seria um condutor destas reformas que destroem direitos e que destroem a esperança do trabalhador, que preserva a desigualdade social, preserva o sobrelucro dos grandes conglomerados empresariais internacionais e também nacionais, que preserva esta ideia de entreguismo que hoje está em curso no Brasil, né? Então, Hamilton Mourão seria uma grande alternativa para os poderosos do Brasil para seguir com o modus operandi atual, para seguir com o que sempre diz brilhantemente meu companheiro Cláudio Porto, o puxadinho do desgoverno que vem aí desde do desgoverno Temer, né? Desde o golpe. Então, Hamilton Mourão, entendam vocês,
para as instituições é uma ótima alternativa. As instituições que eu digo, as corporações, né? Não para as nossas instituições democráticas, longe disso, mas para as corporações, perdão, Hamilton Mourão é uma grande alternativa e seria uma mão na roda. Então, sejamos mais inteligentes, não façamos o jogo das corporações, não queiramos Hamilton Mourão como presidente do Brasil. Vamos lutar nas ruas e vamos lutar com cada vez mais força, espero, né? Vamos nos organizar, vamos ver os movimentos políticos com a capacidade que tem de se organizar para que possamos insuflar e para que possamos caminhar aí para exigir da justiça que cumpra o seu papel e que haja para que ocorra a deposição das chapas pelo crime que cometeram quando utilizaram-se de disparos de mensagens em massas. O crime está cometido, basta que ele seja efetivamente punido e que estas chapas, e sobretudo a chapa presidencial, caiam e aí nós possamos reconduzir aí o Brasil ao caminho do desenvolvimento, tá certo? Um ponto que eu gostaria também de colocar aqui, que é muito importante, inclusive o companheiro Antablian estava falando no canal dele, ainda na questão do incômodo que causa a figura nefasta, sim, de Jair Bolsonaro, mas novamente e insuflados até por uma retórica de sucesso que tem tido a oposição, nós temos colocado como se o grande problema do país fosse a milícia e os milicianos. Eles são repugnantes, eles são asquerosos, eles cometem crimes diários, eles assassinaram Marielle Franco, eles estão insuflando as polícias nos estados contra os governadores progressistas, eles tocam terror no Rio de Janeiro, tocam terror em outras localidades do país. Sim, os milicianos são uma praga terrível e estão em Brasília, mas não são os milicianos o principal problema do país. Não são os milicianos que promoveram o golpe e que desde então conduzem uma agenda política nefasta que retira nossos direitos e que humilha a população brasileira. Não são os milicianos os responsáveis por isso. Não são os milicianos o principal problema do Brasil. O principal problema do Brasil são as elites e seus interesses. Eles são o foco principal. Então, enquanto nós continuarmos com este diversionismo, esta retórica que tem êxito até, de jogar toda a responsabilidade em cima dos milicianos sobre todos os ataques que estão acontecendo no Brasil, as elites continuam com o seu projeto de destruição e o seu projeto de ampliação da desigualdade social. Foram os milicianos que derrubaram Dilma Rousseff? Não foram. Foram os milicianos que promoveram disparo de mensagens em massa, levando Bolsonaro à cadeira da presidência da República e levando figuras patéticas como Wilson Witzel e Romeu Zema aos governos de Rio de Janeiro e Minas Gerais? Não foram os milicianos. Então, eles são figuras nefastas, vão ser combatidas com veemência e vão para a cadeia quando o Brasil retomar a normalidade democrática, quando nós tivermos um Ministério da Justiça de verdade e não um bandido de toga lá. Vão para a cadeia sim, mas a nossa pauta tem que ser sempre econômica, tem que ser sempre a pauta da defesa dos direitos do trabalhador, a pauta da defesa de algo que falta muito na nossa sociedade, que é a luta de classe. Enquanto nós não entendermos a importância da luta de classe, as elites vão continuar fazendo o que querem com a população brasileira, tá certo? Esse era o recado que eu gostaria de dar. Curta este vídeo, compartilhe, deixe o seu comentário, é muito importante para que a gente possa aprimorar cada vez mais o nosso trabalho e indique também este vídeo e o nosso canal a seus amigos. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima.